Louvado seja Deus. Vamos estudar o Salmo 32 nesta manhã. Salmo 32, por gentileza, abra. Vamos fazer a leitura dos 11 versículos. E eu coloquei um título, um tema para essa pregação, porque está faltando alegria. Vamos aprender do Salmo 32, escrito pelo rei Davi. Por que está faltando alegria muitas vezes na sua e na minha vida? Vamos ler o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poderem te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém. Amada igreja, este salmo é um salmo em forma de poema, ele faz parte do grupo dos salmos escritos pelo rei Davi. O rei Davi escreveu quase que a metade dos 150 salmos. O rei Davi escreveu 74 salmos. E se nós pudéssemos resumir o enfoque aqui de Davi ao escrever o Salmo 32, ele expressa a alegria da pessoa que se arrepende, confessa os seus pecados e é alcançada pela graça e pelo perdão de Deus. Eu vou repetir, o enfoque do rei Davi nesse Salmo 32, ele está jubilante, ele está muito alegre. Nós vamos entender por quê. E o enfoque então é a alegria da pessoa que se arrepende, confessa os seus pecados e essa pessoa é alcançada pela graça e pelo perdão de Deus. James Montgomery Boyce, ele ao comentar o Salmo 32, escreveu que este salmo era o salmo favorito de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, próximo da sua morte, deitado no seu leito, ele pediu para que escrevessem o Salmo 32 na parede e ele pudesse, à medida que ele conseguisse ler, ele pudesse ler o Salmo 32 inteiro. E ele então ficava muito alegre, a alma de Agostinho ficava alegre por ele entender que ele foi perdoado por Deus. A ocasião então em que Davi escreve este salmo e também o Salmo 51, segundo a maioria dos estudiosos dos Salmos, muito provavelmente foi após o rei Davi ter caído naqueles pecados graves diante de Deus que todos nós conhecemos, os pecados que Davi cometeu, e que culminou nessa experiência que ele narra aqui para nós. Mas o Salmo 32 foi escrito depois. Ele vai contar para nós a experiência dele, como Deus levou Davi a se arrepender, a confessar os seus pecados e experimentar de forma plena, de forma tão real, presente na vida dele, o perdão de Deus. Por isso ele pode dizer, ele pôde escrever, eu estou muito alegre, verdadeiramente feliz é aquele que é perdoado. Davi, por um bom tempo, ele endureceu o seu coração. Davi, por um bom tempo, ele não confessou a sua iniquidade a Deus, ele escondeu o máximo que ele pôde o seu pecado. Quem sabe ele tenha se justificado diante de Deus, buscado justiça própria diante de Deus. Quem sabe ele tenha transferido para outras pessoas. Quem sabe ele tenha pensado que Deus não cobraria dele esses pecados, essas iniquidades que ele cometeu. O fato é que, pela graça de Deus, Davi, ele veio a reconhecer que ele havia pecado gravemente. E ele assumiu diante de Deus a sua culpa. Um exemplo para nós. Um exemplo para nós, o rei Davi. Pelo poder do Espírito Santo.
que ele confessa os seus pecados a Deus. Relembrando a igreja sobre o acontecimento, ou os acontecimentos que antecederam a escrita do Salmo 32, você pode conferir depois em casa, segundo livro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, leia lá depois para você entender o contexto. O que aconteceu antes de Davi ter escrito o Salmo 32, Davi, no tempo em que os reis, eles deveriam sair para a guerra, era um momento de expansão territorial. Os reis estavam guerreando, as nações estavam guerreando uma com a outra, e a nação de Israel era uma nação poderosíssima, era a potência mundial da época. O rei Davi era um homem de guerra, e ele deveria sim estar com o seu exército lá no campo de batalha para expandir o território, para guerrear contra os inimigos. Mas nesse tempo em que o rei Davi deveria estar lá na trincheira, no campo de batalha, o rei Davi estava no terraço, à tarde, sem fazer nada. Ele estava no lugar errado, no momento errado. E é dessa forma, geralmente, a prática de pecado ela é nesse contexto, né? Quando nós estamos no lugar errado, na hora errada e fazemos coisas erradas diante de Deus. E de lá de cima do terraço do palácio do rei Davi, em uma das casas ali das vilas, no entorno do palácio, Davi ele avista uma mulher formosa, muito bonita, tomando banho. Quem tinha banheiro privativo era só os reis, banheiro que podia fechar a porta. As casas e as pessoas, de um modo geral, tomavam banho em cacimbas, em poço aberto. Davi então estava ali de cima do seu palácio, no terraço, e ele avistou uma mulher tomando banho lá em uma das vilas de Jerusalém. Davi então buscou saber quem que era. Ele soube que a mulher se chamava Batseba e que ela tinha um marido. O marido de Batseba chamava-se Urias, e Urias era um valente guerreiro dos exércitos do rei Davi, e Urias estava numa batalha contra os moabitas. Davi então ele manda trazer Batseba para o seu palácio, e para satisfazer a cobiça do seu coração, ele tem relações sexuais com ela. E passado algum tempo ele recebe a notícia da própria Batseba: eu estou grávida. E agora? Como que vai justificar a gravidez, sendo que o marido dela estava na guerra? Então Davi, ele planeja resolver este grave pecado diante de Deus da seguinte forma: ele manda trazer Urias da batalha. Ele fala para Urias passar um período de descanso em Jerusalém, para que, quem sabe, Urias, indo para casa, ele pudesse se deitar com Batseba e então justificaria a gravidez dela. Mas Davi não contava com o zelo de Urias. Davi não contava com a lealdade de Urias à nação de Israel e aos seus compatriotas que estavam lá no campo de batalha. Urias se recusou a ir para casa, e Davi preparou uma festa num dia. Urias ficou um pouco alegre, mas ele não quis ir para casa. No outro dia, Davi insistiu com isso: não é possível que esse homem não vai para casa, vou fazer de novo uma festa. Fez uma festa. Urias ficou alegre, e Davi falou: agora vai para casa, vai descansar. E Urias falou: eu não posso. Como que eu vou para casa, sendo que os meus guerreiros estão lá, os meus compatriotas estão guerreando, estão morrendo, estão sofrendo, e eu aqui? Não, rei, eu vou ficar por aqui. E Urias deitou na escadaria do palácio. Urias ficou por ali, e ele não foi para casa. E agora? Davi então manda Urias voltar para o campo de batalha. Ok, já que ele está relutante, não vou insistir, senão vai ficar pior. A situação já está complicada. Mas eu vou fazer o seguinte: Urias, volta para o campo de batalha e você vai levar esse recado aqui, ó. Essa carta minha, selada, fechada, é uma ordem, é uma carta secreta para Joabe, o meu general que está lá no campo de batalha. Urias, leva essa carta com você para Joabe. E a carta, transportada por Urias, continha o seguinte conteúdo: Joabe, coloca Urias na maior força de batalha, na frente, no fronte, para que no auge da guerra ele seja morto. Joabe, leal ao rei, obedeceu à ordem do rei, colocou Urias na linha de frente da batalha, e os moabitas tinham flecheiros muito destros, muito
peritos e um dos flecheiros acertou Urias e ele morreu. Então, tudo resolvido. Ninguém sabe de nada. Tudo jogado para debaixo do tapete. Aquele homem que poderia atrapalhar o plano de Davi estava morto. Ok, tudo resolvido na cabeça de Davi. Mas no final do texto do capítulo 11 de 2 Samuel diz que o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Davi ele permaneceu endurecido, ele permaneceu insensível, sem comunhão com Deus por vários meses, mas Deus, por causa da sua grande misericórdia, pelo amor que ele tinha por Davi, ele envia um profeta chamado Natã. E você se lembra da história? Natã chega com sabedoria para lidar com o rei, ele, incumbido por Deus, para falar para Davi, confrontar Davi, exortar Davi, dizer que Davi estava errado. Com muita sabedoria ele teve que medir as suas palavras e achar uma maneira de falar para o rei que ele estava errado, porque dependendo do humor do rei naquele dia, ele poderia ser morto. Mas Natã não importava agradar aos homens, importava agradar a Deus. E ele foi, e ele falou para Davi assim: Davi, deixa eu te contar uma história, você não sabe o que está acontecendo. Ah é, Natã, pode contar. Tinha 2 homens aqui no reino, um rico e um pobre. O rico, ele estava para receber uma visita. E ele queria preparar um jantar para a visita. E o rico rei, sabe o que ele fez? Ele decidiu pegar a ovelha do pobre, a única ovelha que o homem pobre tinha. E matou a ovelha do homem pobre. Rei Davi, o que o senhor acha que esse homem rico merece? Diz o texto que Davi ficou furioso. Davi ficou irado com essa situação e ele falou para Natã assim: esse homem tem que morrer. Natã olhou bem para o rei e falou assim: esse homem é você. Davi, trabalhado pelo Espírito Santo, sendo crente, ele fala: o que eu fiz? Esse homem sou eu. Eu pequei contra Deus. O que eu estou fazendo? O amor de Deus por Davi é revelado pela intervenção de Natã. E muitas vezes o amor de Deus na sua e na minha vida é expresso pela exortação, pela disciplina de pessoas que Deus coloca, Natãs que Deus coloca na sua e na minha vida. Por amor de Deus, Ele nos disciplina. Deus amava Davi, por isso mandou Natã para confrontá-lo e levá-lo a um profundo arrependimento. E a partir desse choque, então, com a verdade, com a realidade do seu coração, Davi ele mergulhou num profundo sentimento de culpa, de humilhação, de arrependimento diante de Deus. Então ele confessa a Deus os seus pecados terríveis e ele reconhece diante de Deus a enormidade dos atos que ele cometeu, da gravidade dos atos que ele cometeu. Ele reconhece a sua própria culpa. No capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 13, Davi diz: eu pequei contra o Senhor. E na sequência, então, após um período de penitência, de tristeza, ele passou por momentos de colheita imediata, porque o menino nasceu, Batseba, mas logo ele morreu, e Natã falou para ele: ó, o filho que está na barriga, o filho que nasceu, ele vai morrer. E de fato ele morreu. O filho gerado na concepção de Davi com Batseba, o primeiro filho. Davi ele mergulhou num profundo estado de tristeza, num período de penitência, mas depois disso, já restaurado por Deus, ele escreve o Salmo 51 e ele escreve o Salmo 32. Agora então perceba, esse é um contexto da escrita do Salmo 32. Depois de ter passado por todo esse processo, ele escreve o Salmo 32 como sendo um renovo da sua alegria por ter garantido em Deus o perdão dos seus pecados. Então, entendendo esse contexto, nós vamos à escrita do Salmo 32. Vamos lá, Salmo 32. E Davi, então, começa declarando firmemente, com convicção, e essa escrita é inspirada por Deus. Ele escreve a respeito da alegria, da felicidade verdadeira que uma pessoa recebe, ou uma pessoa tem,
quando lhe é garantido o perdão de Deus. Versículo 1, Davi diz, bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? Eu tenho dito aqui, a expressão bem-aventurado na Bíblia significa quão verdadeiramente feliz é. Quão verdadeiramente feliz é. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Nessa realidade de Davi, agora ele pôde escrever que é muito feliz quem é perdoado por Deus. E ele continua, bem-aventurado cujo o pecado é coberto. Aqui o termo coberto não é porque Deus colocou debaixo do tapete. Coberto aqui é quando a culpa é coberta por outro que pagou aquela iniquidade, pela consequência, pela punição daquela iniquidade. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Versículo 2, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Algumas versões, espírito não há dolo ou não há engano. Mas pensa no seguinte, Davi ele tinha dinheiro, Davi ele tinha poder, ele era rei, um rei com muito prestígio, Davi tinha popularidade. Depois de Saul, Davi foi escolhido rei e Davi era o que o povo queria. Então ele tinha popularidade, Davi tinha uma saúde física muito boa, Davi era um homem de guerra, ele tinha o seu físico em forma. Mas veja que para Davi, depois de todo esse processo que Deus o levou a passar, para Davi a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de um homem e de uma mulher está no fato dos seus pecados serem perdoados. Uma pessoa ela pode ter propriedades, uma pessoa pode ter um bom emprego, uma pessoa ela pode ser popular, ela pode ter prestígio, uma pessoa pode ter boa saúde, uma pessoa, quem sabe, pode ter um bom conhecimento, uma pessoa culta, mas ela não encontra alegria em nada disso, a não ser quando ela entende e reconhece que ela é perdoada por Deus. Porque não há possibilidade de existir a prática de pecado e ainda assim uma pessoa ter verdadeira alegria e paz diante de Deus. Tem muitas pessoas que têm tudo, mas não tem nada, porque não foi perdoado por Deus, não tem paz com Deus. Por que está faltando alegria? Um dos pontos não é único, mas um dos pontos na sua e na minha vida. Muitas vezes porque falta alegria na sua e na minha vida. Uma das causas de esgotamento da alegria do crente é a presença de pecado não confessado e não tratado diante de Deus. Isso tira a nossa alegria, a nossa paz, quando nós não tratamos os nossos pecados de forma correta diante de Deus, confessando, abrindo o coração para Deus, tratando com quem nós temos que tratar. O pastor Augusto Nicodemos escreveu o seguinte: não há felicidade maior do que você ter a convicção de que o Deus, Criador dos céus e da terra, que tem poder de lhe abençoar eternamente ou de fazer você sofrer eternamente no inferno, que esse Deus é favorável, que esse Deus lhe ama e que esse Deus lhe perdoa. Não há felicidade maior. Por isso, não há alegria maior do que você e eu reconhecermos: eu sou pecador, eu sou transgressor, eu pequei, o Senhor me perdoa. Mas o Senhor perdoou os meus pecados. Deus não me trata mais como um transgressor, aleluia. Porque os meus pecados foram todos castigados em Jesus Cristo naquela cruz. Deus não atribui iniquidade contra mim. Por isso há plena, verdadeira e grande alegria no seu e no meu coração quando nós entendemos isso, quando nós vivemos essa realidade de sermos perdoados. E o que significa o versículo 2? Veja aí. Bem-aventurado aquele cujo espírito não há engano ou não há dolo. É verdadeiramente feliz aquele cujo espírito não há engano. O que Davi está dizendo aqui é que enquanto nós tentamos esconder os nossos pecados, nós estamos vivendo no engano, nós estamos vivendo constantemente no dolo, na intenção de esconder, uma vida dupla. E nós vivemos apavorados. Nós vivemos com muito medo de sermos descobertos. Isso é viver no engano. Mas bem-aventurado, diz Davi, cujo espírito não há engano, não há dolo, não há vida dupla, não há nada que condena. É muito feliz. Veja, quando uma pessoa está presa
em pecados não tratados, ela vive apavorada, ela vive com medo, ela vive triste, aí esconde aqui, maqueia ali, mente acolá, finge que está tudo bem, mas não está tudo bem. Agora, uma vez confessado e tratado o pecado, há uma libertação desse engano, há uma libertação dessa vida dupla, dessa intenção de estar escondendo o erro de Deus e das pessoas. Aí você pode declarar com toda a liberdade: nada me acusa e nada me condena. É isso que Davi está dizendo. Bem-aventurado aquele cujo espírito não há engano, não há dolo. E é justamente a partir do versículo 3 agora que Davi ele se lembra. Quando ele estava escrevendo o Salmo 32, ele se lembra e ele explica para o seu leitor o que aconteceu com ele no período em que ele, com dolo, com intenção, ele escondeu os seus pecados. E como que foi o processo que o levou ao arrependimento e à volta para Deus, que declarou que culminou nessa declaração: eu agora sou verdadeiramente feliz, eu tenho perdão dos meus pecados, mas eu vou contar para vocês que eu sofri. Nem sempre foi assim. Os versículos 3 e 4 são um resumo poético do período pós-cometimento dos pecados e antes da confissão. Foi um momento em que ele estava sendo bem-sucedido em esconder os seus pecados de todas as pessoas, menos de Deus. Foi um período de profunda tristeza, foi um período de agonia, de abatimento. Veja, preste atenção nas palavras que o rei Davi coloca no versículo 3. Enquanto calei, enquanto me fechei, enquanto não falei, enquanto não reconheci, enquanto eu escondi, enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu com ele? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu preciso contar para você. Bem-aventurado é aquele que é perdoado. Bem-aventurado é aquele que a sua iniquidade é coberta por Deus. Mas eu preciso contar para você, é horrível ficar com o pecado junto, como um defunto pendurado. É horrível. Enquanto eu fiquei com a boca fechada, enquanto eu não confessei o meu pecado, foi terrível. Eu sofri demais. Os meus ossos como que envelheceram. Eu não aguentava ir para a guerra, eu não aguentava ir para o jardim do palácio, eu não aguentava fazer nada, eu parecia um velho caquético. Tudo doía. Mas não era uma enfermidade física, era uma enfermidade espiritual. Faltava ali confissão, faltava ali pedir perdão para Deus, reconhecer isso. Doía. Os meus constantes gemidos, um dia sim, um dia não. Todo dia, Davi está dizendo, eu vivi sofrendo naquele período. Não passava, tomava dipirona, qualquer coisa, nada tirava a dor aguda da sua alma. Versículo 4. Por quê? É porque as pessoas estavam olhando assim, eu acho que você fez coisa errada, hein? Aí o outro lá da vila, lá de Jerusalém, fala, ei, o rei está estranho. Vamos começar a olhar torto para ele? Não. Davi passou por isso e ele gemeu todo dia, sabe por que ele diz? Versículo 4. Por quê? Porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim. Davi, escondido, quem sabe numa câmara lá do palácio, sentado num daqueles sofás tão luxuosos que ele tinha, ele olhava para cima e falava, está muito ruim aqui, está doendo, não estou bem. E gemia, e sofria, e remoía, mas ele escondia. E no outro dia sofria, ardia, gemia, mas ele escondia. Calou, não confessou, ficou quieto, não reconheceu diante de Deus sua culpa, não pediu perdão, e dia após dia ele sofreu, porque a mão de Deus pesava sobre ele. E quando a mão de Deus pesa sobre a sua e na minha vida, não é maldade de Deus, é bondade de Deus. Porque Deus ama você e a mim, e quando Ele põe a mão pesada sobre nós, é para nos destruir. É para mostrar para nós, reconheça, se quebre diante de mim.
Qual é o peso da mão de Deus? Para as nossas iniquidades? E toneladas e toneladas e toneladas. Não é uma pena sobre nós. É uma carreta sobre nós. Mas ainda assim, é o amor de Deus sobre a sua e sobre a minha vida, sobre a vida de Davi. Davi era filho. E o escritor de Hebreus diz que Deus disciplina. Por quê? Ama. Porque ama. Deus, ele não deixa Davi numa situação confortável com o seu pecado. E louvado seja Deus por isso, porque Deus não me deixa numa situação confortável. Porque se ele me deixasse e não me disciplinasse, eu seria bastardo e não filho. O escritor de Hebreus ensina isso. Mas por sermos filhos, ele nos disciplina. Ele pesa a mão dele sobre nós, para nós voltarmos para ele. Foi o que aconteceu. E aí Davi conclui o versículo 4. E o meu vigor... Gente, eu era um cara que... Eu tinha saúde. Mas naquela época, eu vou dizer para vocês, aquele vigor todo que eu tinha uma saúde, naquela época o meu vigor se tornou como uma folha, um calor que bate na folha no verão. É isso que significa, na outra versão, na Ara tem, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio, em outras palavras, aqui na NAA, que eu li para vocês, e aqui eu estou me baseando aqui, o meu vigor, a minha saúde, a minha força, ela secou como o calor no verão, secando uma vegetação. Minha força foi a zero. Não tinha saúde para nada. O pessoal me chamava, mas ei, vamos dar uma volta. Não quero não, obrigado. Estava mal, e mal, e mal, dia após dia. E olhando para trás, então, Davi, ele relembra que ele estava absolutamente infeliz. Enquanto ele padeceu naqueles meses, ele estava endurecido, ele estava sem abrir o seu coração a Deus, o semblante dele estava descaído, os dias estavam cinzas, a comida estava sem sabor, qualquer sombra assustava ele vivia com medo de tudo, o sono estava perturbado, a cama tinha espinho, nada estava bom. Nada estava bom. E no verso 5, então, ele descreve a experiência de libertação. Ele escreveu, passado todo esse período de gemido, de tristeza, meu vigor estava zero, eu estava mal diante de Deus, sofri demais. Até que, versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ah, que remédio. Ah, que antibiótico potente. Confessei, Senhor, o meu pecado. Não o escondi mais. Não tinha mais jeito para mim. Deus foi cercando todos os caminhos que eu busquei fuga do Senhor. Deus foi cercando. E aí chegou um momento em que ele confessou o pecado para Deus. E as minhas iniquidades não mais ocultei. Quando nós confessamos, há uma libertação. Quando pecamos, o processo de cura e de libertação, ele passa pela confissão. Não há outro caminho. Gente, quando nós pecamos e o tempo vai passando, o tempo não apaga essa transgressão. O tempo não elimina a culpa dessa transgressão. Pode passar semana, meses, anos. Se não houver confissão e arrependimento verdadeiro, o tempo não apaga pecado. Davi disse, o remédio para mim foi eu confessar. E confessar o que é? Confessar é dizer. Confessar é falar. Confessar é abrir sinceramente o seu coração. Confessar é concordar com Deus e desejar ardentemente acertar a vida com Deus. Confessar é abrir a ferida, é espremer o pus. Muita gente acha, confessar o pecado, mas eu vou ficar quietinho. Deus sabe no meu coração. Não. Deus quer que você confesse. E confessar na Bíblia é abrir a boca, é falar. Falar sinceramente, dizer, Deus, eu pequei, fiz isso. Concordar com Deus, confessar
significa concordar com Deus, quando Ele está mostrando para você o seu erro. Spurgeon, ensinando sobre a confissão sincera, ele disse: saiba que 10.000 confissões, se forem feitas por corações endurecidos, se não brotarem de corações realmente contritos, serão apenas acréscimos à culpa, pois são zombarias ante o olhar mais elevado de Deus. Confissão é abrir o coração sinceramente para Deus. Fala: Senhor, está aqui, ó. Realmente o Senhor tem razão. Eu fiz feio e errei feio. Me perdoa. E ainda sobre confissão, você precisa entender que a confissão ela deve ser direcionada a Deus, porque nosso pecado primeiramente é contra Deus, e também deve ser direcionada a uma pessoa, quem sabe, contra quem nós pecamos. É importante você pedir perdão. Ir lá e falar para a pessoa, confessar contra quem você pecou, falar: me perdoa, eu pequei contra você, fiz isso, isso, isso. E no casamento é difícil isso, né? Muitas vezes, quando a gente reconhece a nossa falta contra o cônjuge, o nosso pecado contra o cônjuge, a gente fala: Deus, me perdoa, mas eu não quero falar com ela. Senhor, dê à minha esposa um espírito de perdão, para ela esquecer e para ficar tudo bem, Senhor. Eu preciso ir lá consertar com ela. Eu preciso abrir a minha boca e falar: eu falei grosso com você. Eu deixei a toalha em cima da cama, mesmo você me pedindo 197 vezes para eu não fazer isso. Vamos lá, homens, vocês sabem a palavra, vai, me perdoa. Mulheres, agora vamos lá, tem para vocês também. Meu marido, eu fui tão grossa com você. Não quero me justificar porque eu estava naqueles dias e aconteceu. Não. Eu errei contra você, eu fui grossa com você. Eu desrespeitei você. Falei coisa que não devia. Você já me falou tanto, meu marido, para eu não fazer isso, e eu fiz de novo. Mulheres, vamos lá? Me perdoa. Filhos, peça perdão para o papai e para a mamãe. Vocês precisam aprender a abrir a boca. Pai, me perdoa porque eu desobedeci. Papai, mamãe, vocês precisam reconhecer e se ajoelhar diante do seu filho, na mesma altura, e falar para ele: filho, me perdoa, eu errei contra você, eu exagerei nessa minha correção, eu fui incoerente, eu cobrei uma coisa de você que eu não estou fazendo. Vamos lá, papai, mamãe, me perdoa, filho, me perdoa. Confessar é isso. E no final do verso 5, então, veja que a convicção do perdão, que só tem quem tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo, você tem a convicção do perdão. Versículo 5, Davi, ele declarou: e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oh, glória! Isso é muito libertador. Você ter a certeza de que você foi perdoado, porque Davi não ficou com uma incógnita. Será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoou? Davi, pelo Espírito Santo que habitava nele, ele pôde declarar: confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu vou dizer para o Senhor, eu disse para o Senhor, confessarei os meus pecados ao Senhor. E, versículo 4, finalzinho, e se o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Ponto. É tão simples, não é? E a gente complica tanto. Basta pedir perdão. Basta reconhecer diante do Senhor: eu errei, me perdoa. E o Senhor já perdoou. Que bênção maravilhosa. Deus sempre está pronto a perdoar quem busca a Ele em arrependimento e em confissão sincera. Ele sempre está pronto a perdoar. Sempre Deus está pronto a perdoar. Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Você precisa confessar isso para Ele, dizendo: Senhor, me perdoa, eu fiz errado. Me perdoa, mais uma vez. Mais uma vez, me perdoa. E Deus fala para você: você está perdoado.
E com convicção você pode declarar: eu fui perdoado. Se é uma iniquidade de adultério, se é uma iniquidade gravíssima, ou se é uma iniquidade não tão grave assim, todos os pecados, todas as iniquidades, Deus já perdoou em Cristo Jesus. Não importa a gravidade do pecado, o sangue de Jesus é suficiente para lhe garantir o perdão. Você já está perdoado. Essa é a convicção que eu e você precisamos ter para nós vivermos felizes. O Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Que bênção maravilhosa, né? Finalzinho do versículo 5. E Deus está sempre pronto a perdoar aquele que busca a Ele em arrependimento e confissão sincera. É isso que Davi ele escreve no versículo 6. Perceba, versículo 6. Sendo assim, dessa forma, confessando o pecado, assim, todo o que é piedoso, todo aquele que é piedoso, que quer viver uma vida séria com Deus, fará ao Senhor, te fará súplicas, te fará pedidos, abrirá sua boca ao Senhor em tempo de poder te encontrar. Que legal. Davi fala, se você tem uma falta, um pecado para confessar, confesse. Confesse ao Senhor. Suplique a Ele o quê? O perdão. Fale. Você é piedoso? Você quer viver uma vida séria com Deus? Se você não quiser, está tudo certo. Joga para lá e vai seguir sua vida rumo ao inferno. Mas se você é piedoso, você quer levar uma vida séria com Deus? Abra o seu coração para Deus e peça perdão para Deus, em tempo de poder encontrá-lo. E a comunhão com Deus ela é plenamente restabelecida quando há arrependimento e confissão sincera. Deus não fica com reserva. Eu aceito você de volta, mas você vai ficar lá no fim da fila. Não. Você é o filho amado. Você vai estar aqui na presença dele sempre, e sempre, e sempre que você reconhece e confessa os seus pecados. Sempre. Todavia, Davi deixa bem claro que não se deve brincar com Deus. Achando que quando eu quero, Ele vai ser misericordioso comigo, Ele vai me perdoar, então amanhã eu peço perdão. Não, não é assim. Quando Davi escreveu, em tempo de poder te encontrar, Davi está dizendo assim, arrependa-se agora. Quem sabe amanhã não haja oportunidade de arrependimento. E quem na Bíblia é um exemplo de que Deus não deu oportunidade de arrependimento? Esaú. Não houve oportunidade de arrependimento. Queridos, a oportunidade para a gente se arrepender não está nas nossas mãos. Então, se Deus está tocando no seu coração, peça perdão para Ele agora. O dia é hoje. Em tempo de poder encontrar. A pessoa que teme a Deus, a pessoa piedosa, ela não fica adiando a busca por arrependimento e confissão de pecados. Ela acerta as coisas com Deus e com o seu próximo o mais rápido possível. Né? No final do versículo 6, na verdade, versículo 6, vamos lá. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Davi está dizendo assim, aquela pessoa que ela tem a convicção do pecado, ela confessou o seu pecado, tratou diante de Deus e está vivendo uma vida limpa diante de Deus, convicta de ser perdoada por Deus, com efeito, essa pessoa piedosa, quando transbordarem muitas águas, quando vierem muitos problemas, aqui Davi poeticamente usa esse exemplo de transbordarem muitas águas, porque os rios ali no entorno de Jerusalém, principalmente o Rio Jordão, quando ele transbordava na época de enchente, ele devastava, virava, era um desastre na época das enchentes dos rios ali no entorno de Jerusalém. Então Davi está falando assim, quando transbordarem muitas águas, quando vierem os problemas graves, esses problemas não atingirão você, ou seja, você estará bem diante de Deus para enfrentar os seus problemas. Porque uma coisa é você ter problema, mas não problema aqui na horizontal, os problemas da nossa vida mesmo, graves ou não graves, mas problemas. Mas você está bem com Deus, você vai enfrentando os problemas. Mas outra coisa é você ter problemas aqui e você ter problema na vertical. Você não está bem com Deus. Jesus amado, já passei várias vezes isso. É um problemaço, é gigantesco. Você não está bem com Deus e ainda ter problemas aqui no nosso cotidiano, no meu cotidiano, é horrível. Nada se resolve. Aliás, as coisas vão ficando pior, de mal a pior. Né? Então ele está dizendo isso, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Olha que coisa linda. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A consequência de estar limpo diante de Deus.
O Senhor nos preserva na tribulação, o Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. Aqui Davi ele apresenta a segurança que tem aquele que confessa os seus pecados, aquele que recebe o perdão de Deus, mesmo em meio aos muitos problemas da vida. Mas veja o seguinte contraste, olha só. Quando há pecado sem confissão, nós nos escondemos de Deus, nós corremos para longe da comunhão com Ele. Ao passo que quando há o devido tratamento do pecado com o arrependimento e a confissão, nós corremos para Deus, para que nós nos escondamos nele. Davi está dizendo assim, quando eu calei os meus pecados, eu não fiz de Deus o meu esconderijo, jamais. Eu não queria Deus, eu não queria esse confronto com Deus. Eu estava sofrendo, a mão de Deus estava pesando sobre mim, mas eu não queria reconhecer que eu estava errado. Então eu estava fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Agora, quando o pecado é confessado, quando há uma libertação e uma limpeza diante de Deus, Deus agora é o nosso esconderijo. Nós corremos para Deus. É Deus que eu quero. Que vida maravilhosa é essa que você e eu temos quando nós temos confissão de pecado, reconhecimento, pedindo perdão para Deus, vivendo uma vida limpa. Corremos para Deus em esconderijo. E é assim. Quando a gente faz coisa errada, a gente foge do policial, né? Tem PM aqui, os papamaica aqui sabem que tem gente, ó, o cara está fazendo coisa estranha, está fugindo de mim, é uma atitude suspeita. Os filhos fazem isso com os pais. Aonde que está a menina? Está muito quieta, deixa ela ver. Deve estar fazendo coisa errada. A gente não quer confronto para expor o nosso pecado. Aconteceu isso comigo uma vez, eu peguei o carro do meu pai escondido, coloquei uns amigos no carro, amigos da época, né? Não tinha carteira, e eu bati o carro. Legal. E aí eu voltei com o carro, todo troncho, consegui chegar em casa. Eu abri para minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, o que eu fiz? Meu Deus do céu. Aí minha mãe falou assim, quando seu pai chegar, você vai conversar com ele. Eu queria correr dele, eu queria que ele fizesse hora extra naquele dia. Mas não deu, não teve como escapar. Eu tive que ir para esse confronto. Confronto no sentido de estar na presença do meu pai e falar, pai, eu errei, eu pequei. Me perdoa. Então, e aí quando você é perdoado, o que você faz? Você se lança para os braços daquele que te perdoa. Porque Ele quer o seu bem. Deus ama você. Mas por que você foge dele? É por causa da nossa natureza dura, que a gente não quer reconhecer e dizer, Senhor, o Senhor está certo. O Senhor está certo. Então, quando Davi reconheceu isso, está limpo diante de Deus, ele fala, Senhor, o Senhor é o meu esconderijo. É em Ti que eu me abrigo e que eu estou seguro. Jamais quero estar longe do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é vida alegre. Isso é vida regozijante. Tu és o meu esconderijo. Viver com a consciência limpa, sem culpa diante de Deus e dos homens, viver com a convicção do perdão de Deus é como viver cantando alegremente. Aqui Davi amava música, né? Como muito bem explicado pelo meu pai com relação à música. Ele falou que Davi era um homem que amava música, o mavioso rei Davi, perito na música. E ele amava, e aqui ele coloca assim, sabe o que acontece? Ele escreveu, sabe o que acontece com uma pessoa que é convicta do seu, que foi perdoada, está limpa diante de Deus? Ela canta. É um canto de livramento. O que é um canto de livramento? É uma pessoa que canta porque está livre. Nada condena. Nada condena. Davi conecta o canto como fruto de uma alma perdoada e limpa diante de Deus. Tu me cercas com alegres cantos de livramento. E no versículo 8, não se sabe ao certo se essas palavras são palavras de Deus para Davi, depois dele ter perdoado Davi, ou se é o próprio Davi escrevendo para a congregação no templo, ou quem sabe para os súditos dele, né, os irmãos israelitas, mas de qualquer forma, que sendo um ou outro, aqui para nós é a palavra de Deus. Para nós é a palavra de Deus. Então vá esse versículo 8 como sendo Deus falando com você no seguinte sentido: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob debaixo das minhas vistas, sob as minhas vistas, lhe darei conselho. Ah, igreja, como esse versículo é maravilhoso.
Como nosso Deus, Ele é rico em misericórdia e Ele não desiste de nós. Mesmo após o cometimento de pecados gravíssimos por Davi, e após então a confissão e o pedido de perdão, Deus Ele não fala para Davi assim, Davi, tudo bem, eu te perdoo, mas agora se vira. Eu já falei uma vez, não falo de novo. Não te ensino mais. Não vou gastar minhas fichas com você. Desisto. Deus fala assim, depois de tudo que você fez, Davi, eu vou te ensinar de novo. Eu vou te instruir de novo os conselhos. E você vai estar, Davi, sob as minhas vistas. Ou seja, eu vou ser seu tutor. Eu vou te reerguer de novo, Davi. Você é meu. E eu vou te cuidar. Eu vou te instruir de novo, não tem problema. Eu te ensino de novo. Eu falo com você de novo. E você vai aprender de novo, Davi. Eu vou insistir com você. Eu não vou desistir de você, Davi. Nós reconhecemos e nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa. E Ele fala para você e para mim, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. De novo. Eu vou instruir você para que você não peque de novo. Eu vou falar para você como que você deve viver. Eu vou te mostrar como que você deve reaprender a vida comigo. Eu não vou desistir de você, meu filho, minha filha. Eu te perdoei. Eu serei o seu tutor. Você estará debaixo dos meus olhos. Eu vou continuar cuidando de você. Porém, nós devemos buscar em Deus sempre um coração repreensível, um coração humilde, um coração ensinável, não pensando que nós sabemos tudo, que a gente sabe se virar sozinho. Não, Davi ele mostra o seguinte, versículo 9. Nós precisamos sempre cuidar disso diante de Deus. Não sejam como o cavalo ou a mula. Davi está dizendo assim, ó, o Senhor tem misericórdia de nos ensinar novamente. Mas não seja como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Nós não devemos manter um coração duro e teimoso. Quando Deus nos repreende para amolecer, para quebrar o nosso coração. E nós devemos sempre buscar em Deus um coração maleável, ensinável, dócil, para que nós não sejamos como cavalos ou como mulas, né? Isso não é olha para o irmão que está do seu lado e fala mula. Não é essa palavra. Você não pode ser irrepreensível. No sentido repreensível, para nós recebermos a correção do Senhor, no menor toque da vara de Deus, nós reconhecermos os nossos pecados. O cavalo e a mula são teimosos, e precisa de um puxão na rédea, precisa de varadas duras para eles obedecerem. E Davi está dizendo, não seja assim. Eu tive que aprender isso. No menor toque da vara de Deus, obedeça, obedeça. Não seja duro de coração. Davi, ele estava falando assim, eu fui duro e teimoso como uma mula, como um cavalo. E busquem em Deus, então, um coração maleável, um coração ensinável, que se deixa corrigir. Nós precisamos disso, né? Porque depois de uma varada dura de Deus, a gente trata, aí a vida segue, aí passa um tempo, a gente amolece de novo, a gente endurece de novo, né? Endurece no sentido de ser desobediente a Deus. Buscar sempre um coração maleável. Senhor, no menor toque da sua vara, o Senhor nos corrige, a gente volta, reconhece. E assim é a nossa vida até o último suspiro. Versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Quando ele coloca ímpio aqui, é aquele que fica, que vive em teimosia, em desobediência, vive na prática de pecado e não reconhece isso diante de Deus. Qual que é a paga do ímpio? Sofrimento sem fim. Davi está dizendo aqui, ó, muitos são os sofrimentos do ímpio. Aquele que não reconhece seus pecados, aquele que não confessa, aquele que não volta atrás. E se tem gente na igreja, quem sabe irmão ou irmã nosso aqui, que é duro de coração, que não reconhece, que se mantém rebelde diante de Deus, você pode dizer sem medo de errar, é um ímpio. É um ímpio, pelas evidências.
Se foi confrontado, não reconheceu, não voltou atrás, não pediu perdão, está duro e fala que está certo, está tudo certo, que os outros estão errados, biblicamente, a pessoa está sendo confrontada, disciplinada, e ela não reconhece, é ímpio. E o sofrimento está ali como passageiro de viagem da vida dele. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Mas o que confia no Senhor, aquele que vai a Deus, reconhece as suas faltas e pede perdão para Deus, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, estará com ele em todos os momentos. Então, qual é a paga do ímpio, que não reconhece seus pecados? Sofrimento. Qual é a paga? O que aquele que confia no Senhor, reconhece seus pecados, recebe? Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. E eu e você precisamos da misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos. Há muito eu já deveria ter sido consumido, não fossem as misericórdias do Senhor. O que confia no Senhor, as misericórdias cercam essa pessoa. E no final, versículo 11, ele conclui com um fechamento maravilhoso. Versículo 11, alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos. Mas, para um pouquinho. Davi, ele não chega no versículo 11 dizendo assim, ó, tudo bem, está vivendo a sua vida assim, mas pode viver assim, em pecado, sem tratamento, mas alegre-se no Senhor. Não, perceber o processo para chegar nesse ponto, para nós nos alegrarmos no Senhor, para o povo se alegrar no Senhor. E aqui é uma palavra dita à congregação de Israel. Alegrem-se no Senhor. Só há alegria no Senhor se houver tratamento e confissão de pecado, reconhecimento das próprias faltas. Do contrário, jamais nós nos alegraremos no Senhor. Aliás, a mão do Senhor está contra nós. Então Davi está dizendo, fez tudo isso, reconheceu diante de Deus, está convicto do perdão de Deus, foi liberto, aleluia. Então, agora é uma ordem. Você já falou para o seu filho assim, ó, sorria, fica alegre. Fica alegre. Quero ver você com um sorriso no rosto, vai. Sorria. Davi está dizendo assim, ó, diante de tudo isso, então, essa vida piedosa que você, crente, está vivendo diante de Deus, está limpo diante de Deus, confessou os seus pecados, Davi então está dizendo, ei, é uma ordem do rei Davi, mas é uma ordem de Deus para você e para mim, tá? A palavra de Deus, alegre-se no Senhor, não fique triste, não fique cultivando ou alimentando, ou ruminando sofrimento que já passou, você já foi perdoado. Então agora a ordem é, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Qual é a qualificação aí para nós nos exultarmos em Deus? Se nós formos retos de coração. Do contrário, impossível. Davi mostrou para nós, eu não consegui exultar diante de Deus enquanto eu calei os meus pecados. Pelo contrário, eu gemi. Davi ele usa os 3 verbos hebraicos aqui diferentes, mas que na língua portuguesa houve a tradução para alegrar-se, regozijar-se e exultar em Deus. E, portanto, agora faz todo sentido o que Davi escreveu no primeiro versículo, no segundo versículo. Volta lá no primeiro e segundo versículo, faz todo sentido para você e para mim agora. Ó. Bem-aventurado. Quão verdadeiramente feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. É ou não é? É. Aleluia. Versículo 2. Quão verdadeiramente feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano, não há vida dupla, não há dolo. Aleluia. É ou não é? É. Aleluia. É uma vida alegre, feliz, regozijante, apesar das muitas águas transbordarem contra nós, nada nos abalará, porque nós estamos bem com Deus. Alegria é uma ordem de Deus para você e para mim. Alegrem-se no Senhor. Exultem no Deus da salvação de vocês. Não é, Davi não escreveu isso, mas é um outro texto também. Fala sobre isso. E eu finalizo perguntando para você, então, qual é a certeza de que nós fomos perdoados por Deus? Qual é a certeza que nós fomos perdoados por Deus? E eu respondo, lançando mão do ensino do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele escrevendo ali no capítulo 4, versículo
4 até o versículo 8, ele usa exatamente o Salmo 32 para nos ensinar a respeito da justificação pela fé. Capítulo 4, abra lá por favor, Romanos, do versículo 4 até o versículo 8, e aqui eu concluo. Paulo escreveu assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Paulo está dizendo assim, ó, quem faz por merecer, ele merece o trabalho. Se você está fazendo, se você está aquilo que você faz como trabalhador, no final do mês você merece o salário. Por quê? Porque você fez, porque você trabalhou. Versículo 5, mas ao que não trabalha, aquele que não faz, aquele que não tem condições de fazer, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está dizendo assim, ó, agora, quem não tem condições de trabalhar, quem não tem condições de fazer para Deus, quem não tem condições de apresentar uma justiça própria para Deus, não tem. Mas aquele que reconhece que não tem nada de bom para oferecer a Deus, mas ele crê naquele que fez tudo por ele, Paulo está dizendo assim, ó, a fé, essa fé, esse crer, depositar a confiança naquele que justifica, a fé lhe é atribuída como justiça, ou seja, ainda que você e eu não consigamos apresentar nada de bom para Deus, e não conseguimos mesmo, Paulo está dizendo assim, ó, a fé, a confiança faz com que nós sejamos justos aos olhos de Deus. Paulo está ensinando isso. Agora veja, versículo 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Perdão, ele fala justiça. Veja, quando Deus perdoa, Ele está dizendo, você é justo. Sabia? Deus perdoa os seus pecados porque Ele te justificou. Ele te fez justo aos olhos dEle. Paulo está dizendo assim, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado, muito feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Paulo faz essa analogia no começo, aquele que trabalha, aquele que não trabalha, mas é obra, é fazer para Deus, é apresentar justiça para Deus. Não conseguimos. Mas você recebeu o perdão de Deus, você recebeu a justiça de Deus por graça mediante a fé. E aí ele transcreve o Salmo 32, o trecho no início do Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então Paulo utiliza o Salmo 32 para ensinar sobre a justificação pela fé. Então, diante disso, nós podemos perguntar, qual é o mérito de Davi para Deus o perdoar? Nenhum. Mas Davi, diz a palavra de Deus, que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Deus estimava muito Davi. Deus amava demais Davi. Era um homem que Deus falou, ele é um homem segundo o meu coração, segundo eu quero, segundo eu aprovo. Isso significa a expressão, segundo o meu coração. Ok, mas e aí? O que Davi merecia? O inferno. O inferno. Nenhum mérito havia em Davi. Não havia bem algum em Davi para Deus o perdoar. Mas Deus o perdoou por quê? Porque o filho de Davi, chamado Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sofreu o castigo, sofreu a ira, sofreu a dor, sofreu a punição de cada um dos pecados cometidos por Davi. Davi foi salvo pela graça mediante a fé. Ele entregou para Deus o quê? Nada, somente dizendo, eu pequei, Senhor. De maneira, no Salmo 51, que o Senhor é justo no teu julgar e puro no teu falar. O que o Senhor fizer para mim está certo. Eu mereço o inferno. Davi creu em Deus e recebeu o perdão de Deus. E Davi foi perdoado pelo sacrifício de Cristo, seu descendente, que morreu na cruz do Calvário pelos pecados, inclusive de Davi. Troca Davi por você agora. Tudo que você merece por suas transgressões, pelos seus erros, pelos seus pecados terríveis, o filho de Davi, Jesus Cristo, suportou naquela cruz em seu lugar. Por isso Deus puniu em Jesus o castigo pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que você e eu fôssemos perdoados por Ele.
Então hoje você e eu temos a certeza do perdão dos pecados, porque você crê em Jesus Cristo, você confia unicamente nos méritos de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Qual é a convicção de que você foi perdoado? A convicção é que pela fé você que deposita a sua confiança no que Cristo fez. Vamos de mãos vazias para Deus. E dizemos para Ele: o Senhor é justo no que o Senhor fizer. Eu merecia o inferno, mas Jesus pagou os meus pecados na cruz, então eu confio nos méritos do Teu Filho. É por isso que eu sou perdoado. E você tem a convicção dos seus pecados, porque Cristo pagou totalmente aquela imensa dívida que você tinha com Deus. Não pelo seu sacrifício, mas pelo que Cristo fez. Ponto. Há descanso para a nossa alma. Total. Porque nós estamos fiados, nós estamos baseados num perfeito sacrifício. Um perfeito sacrifício. Você tem motivo de sobra então para viver alegre? Para viver feliz? Que nós vivamos como um bem-aventurado. Vivamos como um bem-aventurado. Porque os nossos pecados foram perdoados. Foram pagos. Totalmente. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fomos perdoados. E se você não crê em Jesus Cristo nesta manhã, esse é o momento, ouvindo o Evangelho de salvação na pessoa de Jesus Cristo, entregue-se a Ele. Diga a Jesus Cristo nesta manhã: eu sou um terrível pecador e eu preciso do Senhor na minha vida. Ganhe o meu coração, perdoe os meus pecados que são muitos. Mas o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para garantir perdão e salvação da sua alma. Creia em Jesus Cristo. Vamos orar? Oh Pai, a Tua palavra ao mesmo tempo que fere, ela cura, ao mesmo tempo que expõe os nossos pecados, ela apresenta o caminho de salvação e perdão. Nós não estamos à deriva, Senhor. Nós estamos seguros em Ti, e apesar dos nossos muitos pecados, o Senhor já nos perdoou. Que vivamos essa vida de alegria no Senhor, por nós termos essa convicção de que fomos perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nos dê, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, essa ousadia de nós vivermos em obediência, de nós vivermos neste mundo como de fato piedosos, para a honra e glória do Teu nome, reconhecendo as nossas falhas, voltando para o Senhor quando o Senhor, no mínimo toque da Tua vara, nos diz: você está errado. Quebre os nossos corações duros para nós sempre estarmos maleáveis e sensíveis e ensináveis nas Tuas mãos, Senhor. E declaramos que o Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor nos recebe de braços abertos. O Senhor não nos deixa como estamos, mas o Senhor nos transforma. Por isso queremos nos achegar cada vez mais a Ti, não fugir do Senhor. O Senhor é o nosso alento. O Senhor é a nossa alegria. E vivemos para o Senhor. Somos gratos pelo perdão que nós temos garantidos em Cristo Jesus. E é nesse nome que oramos. Amém. Amém.